Para começar, meus amigos, minhas amigas, vou ler uma mensagem curta de Emmanuel, que está no livro Confia e Segue, por Chico, que é Com Jesus, título da mensagem. Fala ele assim: com Jesus, a vida adquire novo sentido. A dificuldade se faz bênção. Dor é alegria. Tristeza é véspera de consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. O trabalho é a condição da felicidade. A sombra é a fonte da luz. A lágrima, pérola do sentimento. Desprendimento é o caminho da verdadeira posse. Renúncia é a aquisição. E o sacrifício é a estrada para as alturas. Palavras de Emmanuel nesse livro, Confia e Segue, através de Chico Xavier, e que mostra o ponto de vista das situações que a gente passa na vida a partir de onde está Jesus. Estou vendo que a Sara está entrando aqui também. Tudo bem, Sara? Deixa o seu alô aí. Moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai, diz Jesus. Está lá no Evangelho de João, conforme nós já estudamos. Vanessa, só ler o comentário da Vanessa aqui pela oração que ela está falando, porque estava grávida, perdeu. Vanessa, e como é que você está? A notícia impacta, né? Mas sei que com aquilo que a doutrina espírita nos oferece, o conforto e o alívio, você pode experimentar também, tendo a confiança em Deus, colocando seus sentimentos em respeito à sua vontade. E certamente houve uma grande utilidade para este espírito que estava como seu filho, para que ele passasse por esse momento proveitoso para ele, certamente, para aliviá-lo de alguma coisa, cumprir alguma parte, e também para vocês. Então, já do início eu queria deixar aqui os meus sentimentos, as melhores palavras que Jesus possa nos inspirar, e o nosso abraço nesse momento de delicadeza, mas que no meio de tantas dificuldades, quando nós nos apoiamos, colocando a nossa confiança em Jesus e em Deus, tudo tende a melhorar. Aqui no Facebook também estou vendo que o Emmanuel e a dona Sandra estão assistindo, estão acompanhando. Então, alguns amigos, a Rosa também, né, deixando aqui o abraço para a Vanessa. Todos nós aqui do nosso grupo de estudo, se eu puder falar em nome de todos, dirijo um abraço fraterno e cheio de amor para ti, para o seu marido e certamente para o seu filho, em nome de Deus. Certo? Como nós estávamos falando na última semana do estudo, né, que é sobre as moradas que Jesus fala no Evangelho de João, ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já teria dito que vou para preparar o lugar. E quando eu comentei no nosso estudo, quando ele fala naquele contexto a palavra moradas, a palavra morada, né, do Pai, dentro do pensamento judeu, e todos os discípulos eram judeus, incluindo Jesus, dentro do pensamento, quando se fala em morada, é remetido à ideia do templo, pelo menos naquele contexto, né, do templo onde as relações com Deus, nas ofertas, nas orações, etc., daquele povo se dava. Então, quando ele diz morada na casa do Pai, ele aproveita essa ideia que já existe no pensamento dos seus ouvintes e amplia esse entendimento. É isso que ele faz. Assim como ele fala das moradas
dizendo que até aquela ocasião se limitava a uma ideia, ele amplia, demonstrando que existe outras maneiras de se entender. Depois, logo nesse item, os espíritos falam das moradas como sendo o universo. Há inúmeros locais onde é possível habitar, onde todos os filhos de Deus habitam. Então esse é o que ele estava falando naquela ocasião, incluindo que é a componente espiritual no sentido de morada, que até aquele momento os discípulos não tinham tão preciso. Tá? E o título, né, desse estudo é sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Kardec assim chamou. A erraticidade ela é definida, né, vamos dizer assim, entendemos como sendo o intervalo. A erraticidade é o intervalo entre duas encarnações. Tá? A erraticidade não é sinônimo de mundo espiritual, embora ela esteja no mundo espiritual. Vejam, existem espíritos que estão no mundo espiritual, não encarnados, né? Mas não são errantes. E existem espíritos que estão no mundo espiritual, na condição de errantes, né? Ou errando. Errante não significa que ele está fazendo errado as coisas, que é aquele que ainda está caminhando, ainda busca o seu caminho, quem erra na estrada, que anda por aí e tal. Por que isso? É que essa diferença, né? Uma sutil diferença, mas para que a gente entenda o contexto do nosso estudo, é que há espíritos que não têm mais a necessidade de reencarnar. Então, eles não são considerados, nesse sentido, errantes. Nós somos errantes porque ainda temos a necessidade de reencarnar. Então, nesse intervalo entre uma e outra, nós estamos na erraticidade. E esse intervalo de tempo que passamos no mundo espiritual, ele tem algumas características, né, ligadas assim à nossa própria condição. E Kardec observa isso. A nossa condição, que eu falo de uma maneira geral, né, dos espíritos. E Kardec observa isso. Quando ele está fazendo a sua pesquisa, quando ele está investigando, ele está evocando, ele anota, ele pergunta, ele observa o comportamento, as respostas, a maneira de falar, os conhecimentos que são colocados, as ideias, tudo isso ele capta. Então ele começa a observar que os espíritos não são todos iguais no início da sua pesquisa, né? Assim como o cientista olha. Então ele vê, os espíritos não são iguais. Há uns que são sábios, né? Têm conhecimento. Há outros que são ignorantes, não sabem das coisas. Uns são amorosos, benévolos. Outros são rudes, grosseiros, são mal educados. Ou uns são dignos, né? Põem a sua postura. Outros não se importam, são desleixados. Então essas diferenças ele começa a observar. E da observação que ele faz, olha como é a lógica do pensamento. Ele está vendo que há diferenças entre os espíritos, daqueles que já havia recebido o esclarecimento de que aqueles espíritos eram as almas dos homens que viveram na Terra. Então ele perguntava, o que é então que define a condição desse espírito? Ele vai estar, em que situação ele vai estar? Se ele vai ser feliz, se ele vai ser infeliz, se ele é sábio, se ele não é. O que é que causa tudo isso? Ele começa a investigar.
E dentro desse universo todo, essa amostra, que era o objeto de trabalho dele, os espíritos, ele começa então a estudá-los e para facilitar o seu entendimento, porque olha, se a gente tentar voltar pelo pensamento à situação que ele vivia, ele está desvendando um novo mundo, são novas leis morais, mas da natureza. Ele está tentando entender. Então ele observa essa quantidade de espíritos e classifica. Ele ordena, assim, vamos dizer, né? Agrupa os espíritos pelas suas características e começa então a olhar como se fosse um panorama melhor com o que é que ele está lidando. Então, se um espírito se manifesta de tais características, ele já consegue, depois dessa classificação, de classificá-los, né, entender que tipo de espírito é aquele, pelas características que ele reúne quando se apresenta, as características morais. Isso dá origem que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, dá origem à escala espírita. A escala espírita foi uma maneira didática que ele encontrou para entender quem são estes espíritos, ou como entender os espíritos no universo da criação. Então agrupou, lá a gente vê, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, que ele faz duas classificações em 3 grandes ordens, terceira, segunda e primeira, e dentro das ordens as classes. Então na terceira ordem tem 10 classes, se eu não me engano, na segunda ordem tem outras classes e na primeira ordem só uma classe. É na verdade uma subdivisão, né? Então ele agrupa em 3 grandes ordens. A terceira deixa eu só ler o comentário que a Betânia está fazendo. Acho interessante essa parte porque mostra que algumas comunicações não são confiáveis. É isso mesmo. Que imagine, isso assim, Betânia, a gente tem uma ideia já, né? Porque a gente estuda dá para ter uma ideia de como é, mas imagina como foi para Kardec. Pega tudo isso cru, não sabendo separar, não tendo isso. Então ele vai organizando. E é por isso que ele consegue, que hoje, na verdade, né, por causa desse trabalho que ele fez, que a gente já consegue separar, entender melhor o que pode ser uma comunicação confiável, né, e digna, de algo frívolo, sem importância, por causa dessa classificação que ele fez. Porque ali, como ele fez, como ele organizou, chamou didaticamente só, não é algo absoluto, foi só para entender. A terceira ordem, que seria da base, a terceira ordem, né, a dos espíritos imperfeitos, onde no geral, assim, como é que ele generalizou? Assim, o mal predomina nesses espíritos. Então, para a gente saber se nós... depois eu falo essa, mas... Então, da segunda ordem, estão os espíritos bons. Os espíritos bons, classificados como bons, são aqueles onde o bem já prevalece sobre o mal. O mal em si, tá? O mal em si. Então, e a primeira ordem é dos espíritos puros. Só o amor preside a existência desses espíritos. Nós estamos, todos nós, é o caminho de ascensão, né? Em direção à primeira ordem. Quando nós falamos em classificação, nós estamos em classificação, assim, é natural que a gente vai vendo assim, se colocando, qual é que a gente está, a gente está na terceira, está na segunda, será que eu sou da primeira já? Então tem um teste bem rápido e simples para saber se nós estamos na terceira ordem
Na terceira ordem, porque aí da segunda já estava boa a situação, né? Mas vamos fazer uma avaliação se nós somos da terceira ordem. É só você ver se de vez em quando, não é toda hora, não precisa ser toda hora. Mas veja se de vez em quando você sente ciúme, se você sente inveja, sente raiva, é impaciente, se tem vontade de bater em alguém, de gritar, perder o controle. Tá bom já. Se de vez em quando essas coisas assomam dentro de nós, porque parece que às vezes está escondida ou não existe, se de vez em quando isso aparece, isso já nos caracteriza na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que ainda lutam para que o mal não domine a sua existência. Então a luta é muito grande, por isso nós cedemos a esses vícios morais muitas vezes por causa do impulso e lutamos com muita força, a peso de lágrimas e muito sacrifício para domar, como explicou Kardec, essas nossas, educadamente ele chamou, más inclinações. Assim ele olhava então essa gama de espíritos, esses diferentes espíritos, e classificou então como terceira, segunda e primeira ordem. No topo da escala dos espíritos puros, só para a gente ter uma ideia, está Jesus. Então Jesus lá na ponta e nós, a maioria de nós vamos dizer assim, ainda na base. O Vanessa está falando que eu acho que de vez em quando ela sente essas coisas. Deve ser só de vez em quando, né? Então, essa é a escala espírita. Isso é importante, que nos dá uma base para entender o estado dos espíritos no mundo espiritual depois da desencarnação, né? A erraticidade, que é esse intervalo. A gente chama de intervalo de encarnações porque, como há necessidade de reencarnar ainda não atingiu a ordem dos espíritos puros, a primeira. Então há necessidade de repetir lições. Então nós colhemos os resultados daquilo que nós fazemos aqui. Então é assim que ele vai investigando esses diferentes estados. A classificação dos espíritos, coloca Kardec lá, se baseia, portanto, no grau de adiantamento deles, das qualidades que já foram adquiridas e das imperfeições que ainda têm que se despojar. Esses foram os critérios que ele estabeleceu para determinar essa escala espírita, classificando os espíritos que naquela ocasião se comunicavam. Essa condição posterior do espírito após a desencarnação, está em acordo total com as palavras de Jesus, em duas ocasiões, pelo menos, no Evangelho de Mateus e na carta de Paulo aos Romanos, que ele diz que dará a cada um de acordo com as suas obras. Ou nos Romanos lá ele fala de acordo com o seu procedimento. Ou seja, ao sair daqui, da encarnação, da vida, cada um de nós vai encontrar a sua própria situação como uma consequência do tipo de vida, dos hábitos cultivados, dos sentimentos que foram alimentados, principalmente, durante a existência. Ou seja, a cada um de nós vai ser dado, posteriormente, de acordo com o que nós construímos aqui. E nesse grupo todo, portanto, os espíritos se agrupam,
se assemelham, melhor, se agrupam por sua semelhança. Isso. Se agrupam por sua semelhança na escala de evolução. E disso vem a seguinte questão também. Onde é que esses espíritos estão? Se eles estão agrupados em grupos, conforme Kardec mais ou menos definiu, ocupam, portanto, locais que são adequados à sua própria natureza. Que pode ser desde pontos localizados até os sistemas planetários. Daí vem aquela ideia que é colocada no Evangelho, logo nesse item 2 mesmo, das muitas moradas, não só como os graus evolutivos, muitas, mas como os diversos mundos existentes no universo. Cada um dessas posições guarda as suas características e, pela similaridade, vão agrupando os espíritos, estando, portanto, eles em cada uma desses locais, de acordo com a sua própria natureza naquele momento. Então imagine a seguinte situação. Para não andar muito assim para outros planetas, no universo, Via Láctea, vamos imaginar os pontos localizados onde nós estamos. Tá? É que os espíritos eles permanecem nos locais, vamos dizer assim, são atraídos para locais onde as suas características estão presentes. Então, olha, se vamos imaginar, eu sou alguém que cultiva ainda o hábito do roubo. Não, do roubo não, isso aí ficou muito exagerado. Mas, por exemplo, da maledicência, da inveja. Isso é uma coisa que faz parte de mim, isso é uma coisa que faz parte de mim. Naturalmente, pela própria lei, espíritos com a mesma característica se ligam a mim, ou ficam próximos a mim. É a lei que semelhante atrai semelhante, pela lei da similaridade. Então começam a atrair espíritos com as mesmas características, formando, olha a ideia, formando em torno de mim uma pequena morada, a morada da inveja, a morada das palavras malsãs, da maledicência, a morada da fofoca, que no primeiro momento estava apenas por mim, alimentado, e que agora passou a ser potencializado por aqueles outros que eu estou atraindo. É chamado também a vibração, como a Vanessa está dizendo, a vibração. Assim, então, forma-se um pequeno grupo, um pequeno núcleo de existência, onde a tônica é falar mal de alguém, desejar o que o outro tem. Por exemplo, da mesma maneira, se você se habitua à prece, vou dar esse exemplo, se habitua à prece, que a prece é um recurso de ligação nosso com Deus, através dos espíritos que trabalham em seu nome em toda a criação. À medida que nós cultivamos esse hábito, então, passamos por atrair esses espíritos que, por trabalhar em nome de Deus, em nome de Jesus, possuem autoridade moral, bondade. Então, passamos da mesma maneira a criar, metaforicamente, uma morada, a morada da oração. Então, assim nós vamos, ao longo da nossa existência, definindo a nossa situação depois dessa vida, o que vai determinar o nosso estado posteriormente lá na erraticidade. Assim, também não só neste exemplo microscópico,
mas também num sentido maior, de maneira que a própria terra, conforme Santo Agostinho, no Evangelho, explica, por exemplo, a terra é um orbe, um local que agrupa espíritos em uma certa faixa de evolução, que se assemelham pelas suas necessidades de crescimento. É uma grande morada. Assim, as outras no mundo espiritual, como colônias, as colônias espirituais, e outras que nós nem temos notícia ou ideia do que seja, lá para os mundos felizes. Assim, então, passam a se formar essas diferentes moradas na casa do Pai, que é o universo, não só o físico, mas também o espiritual. Daí, decorre que, após a nossa existência aqui, ou melhor, Kardec observa, classifica assim de uma maneira, podemos dizer assim, rápida, que existem espíritos, portanto, felizes e espíritos infelizes, ou sofredores, inditosos. E ele passa a observar isso também. Alguns desencarnam, porque acontece muito de a pessoa logo desencarna e eles rapidamente evocam aquele espírito. E ele estuda como é, porque, qual é a situação dele, as consequências, se pode, se não pode e tal. Então, aconteceu muitos casos assim. E ele observa alguns tranquilos, outros atormentados. Então a pergunta: o que é que determina o estado dele no mundo espiritual? É uma pergunta óbvia, assim, né, para a observação que ele faz de pronto, mas que tem consequências filosóficas e práticas para todos nós. E isso ele inteligentemente analisou, assim, e tamanha a importância que ele dedicou um livro só para isso, uma obra que trata só desse assunto, que é o céu e o inferno. Uma das obras básicas também, que trata da justiça divina segundo o Espiritismo. Lá, é interessante esse livro, que ele explica que é a justiça divina, que era duas partes. A primeira parte é a doutrina, então está toda a teoria explicando bonitinho. E a segunda parte são os exemplos, que confirmam que a teoria que ele acabou de apresentar está correta. Está de acordo com as observações que ele fez, porque tudo é observação. Fundamental na observação, método. E lá tem vários exemplos. Então ele entrevista espíritos felizes, espíritos suicidas, sofredores, criminosos arrependidos, espíritos que estão em condição mediana, tem aqueles que são renitentes no mal, são vários tipos. Aí separei alguns, porque na verdade lá são diálogos, né, que ele reproduziu, então é bem extenso, mas a forma como o espírito fala, as ideias que ele já dá para ter uma ideia de qual é a situação dele. Então, o espírito feliz, o que o espírito feliz fala para ele na ocasião lá, né? Uma das frases: a minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Nada mais sinto das minhas antigas dores. Veja a condição. Ele viveu aqui, não foi uma vida, porque ele fala das antigas dores, então ele não teve uma vida feliz aqui. Mas lá sim. Olha só, lembra da mensagem que a gente viu, que a gente leu no início? Com Jesus, o ponto de vista é diferente. Aqui é a dor, lá é a alegria. Então a condição deste espírito sofria, mas pela vida que ele teve, apesar das dificuldades e sofrimento, agora ele está feliz.
Então essa é uma das maneiras que ele se apresenta, né, falando ao grupo lá de Paris. Suicidas. Um deles, né, que é colocado lá. A gente percebe assim pelo diálogo que ele está meio atormentado, atordoado, não sabe bem, não organiza bem as palavras, as frases. E diz assim, em um dos trechos: dizei-me se estou vivo. Porque esse ambiente me sufoca. Ele pergunta anteriormente onde é que ele está. Morto? Eu? Não. Habito o meu corpo. Não sabeis como eu sofro. Sufoco-me. Quem dera uma mão compassiva me aniquilasse de vez. Uma situação, pela descrição que ele dá do seu estado, como é que ele está por ter se suicidado. 3. Um espírito sofredor. Vou te contar do meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade de se desembaraçar, o que, por si só, já foi uma grande angústia. Aqui, ele descreve o seu sofrimento, provavelmente por causa do grande apego material que ele tinha. Tão grande que o espírito não teve dificuldade de se desprender do corpo. Tamanho, imagina a imantação mental do espírito em relação à matéria. E só esse processo de desenlace já foi difícil para ele. Daí a origem do seu sofrimento. Tem espíritos em condições medianas. Ele não está muito feliz, nem está muito sofrendo, né? Esse caso aqui é interessante, que é um avô, é um senhor, né? E é a neta dele que evoca-o. Aí ele responde, né? Ela pergunta para ele sobre se ele pode responder. Ele fala: tudo o que quiseres, querida filha. Eu expio a minha descrença. Olha só. Porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. O meu sofrimento é o desgosto de não ter aproveitado melhor o meu tempo aí na Terra. A consciência dele, ele já tinha consciência do tempo que ele perdeu aqui. Isso ele despertou lá. Então esse era o remorso, né, de ter perdido, não ter aproveitado o tempo com vista às necessidades do seu espírito. Então, ele não é considerado um espírito sofredor e tudo, mas também não estava feliz. Então é a condição mediana que Kardec colocou. E depois um criminoso arrependido, que escreve assim: ainda estou preso ao corpo. Fiz mal em matar. Esse caso aqui eu me lembrei, é que ele é executado e logo depois da sua execução ele é evocado. Aí que ele diz isso: eu ainda estou preso ao corpo. Fiz mal em matar. Mas a isso fui levado pelo meu caráter. Eu não podia tolerar humilhações. Olha o que ele fez. Imagina aqui, vamos falar sobre esse caso dele aqui. Que, olha, a essa época ainda era comum, por exemplo, existir duelos, ou as desavenças eram resolvidas na força, pela morte, etc. Porque ele diz aqui, olha o que ele diz: não conseguia tolerar humilhações. Então seu orgulho respondia a ponto de matar alguém. Isso é no século XIX, mas hoje, o quanto em nós ainda existe dessa intolerância à contrariedade, às humilhações, por causa do orgulho muito exacerbado ainda. É o orgulho que nos impede de tolerar as coisas. A humildade, pelo contrário, é segura de si. Então isso como ele fala aqui, não podia tolerar. Então é o seu orgulho que o levou àquele ato que nessa ocasião determinava o seu estado de sofrimento, embora arrependido. Então notem que o arrependimento é importante, mas não basta.
para aliviá-lo da culpa e nem do mal cometido. Então, de uma maneira geral, a situação dos espíritos, ser feliz ou infeliz. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer ou querem fazer? Pode fazer, eu vou colocar aqui no comentário, que aí eu posso ler enquanto eu vou falando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar aí, tá? Que eu leio. Vendo que a Isabela entrou aqui, o Espiritismo Sem Fronteiras também, a Regis. Então, tá? O que é que determina, então, de uma maneira geral, né, em termos gerais, né, da lei? Aqueles que obedeceram na Terra a lei de justiça, amor e caridade estão em boa situação. Aqueles que não obedeceram estão em situação infeliz, de uma maneira simples. Em termos práticos, como isso nos interessa? Ou o que isso significa, na verdade, né? Como é que nós podemos, aproveitando essas experiências, daqueles que vieram, né, dizer o que fazer e o que não fazer? Como? Cada um de nós tem a sua vida, tem a sua ocupação e tudo, mas nós podemos dizer com tranquilidade: fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Na minha família, as minhas ações no bem são diferentes da de cada uma de vocês. Então pode ser que para mim seja uma grande oportunidade, de repente para outros é pouca coisa, mas o que determina não é a quantidade ou o alcance, é se você está fazendo tudo o que está dentro dos teus limites. É isso. Fez o bem até onde lhe permitia o seu limite. Deixa eu ler uma. Eu ia falar isso aqui mesmo. A Betânia já está até lembrando. A prece é muito importante. Muito importante. No sentido de iluminar o caminho desses espíritos na erraticidade. Sim, sim, né? Porque são duas perguntas. Sim. Inclusive, no próprio céu e inferno, eu acho que eu não peguei aqui, mas o Espírito, ele fala, ele pede que orem por ele, por causa do estado que ele está. Ele pede que orem por ele. A oração para os espíritos é uma demonstração da lei de amor, aquela que ele teve dificuldade de compreender o seu significado, porque é mais fácil, conforme, vamos dizer assim, quer dizer, nem sei se eu posso dizer, mas quanto mais duro o nosso coração, mais fácil é a gente compreender o que é amor quando nós o recebemos e sabemos que nós não merecemos. E aí essa é a definição de graça lá no Novo Testamento. E a prece, ela tem esse papel. Ela é uma demonstração de amor, de alguém orar por ti. E aquilo alivia o peso ou da culpa ou do remorso pela lembrança feliz que alguém teve, ou esse devotamento por meio de palavras, também de sentimentos, né, que a prece carrega e leva até o Espírito, ou quem quer que seja. Então isso é muito importante, é por isso que é um grande ato nosso orar por aqueles que estão no mundo espiritual, mesmo que a gente saiba que não estão sofrendo, né? Mesmo porque ainda assim há necessidade, mesmo os espíritos bons têm necessidade. Certa vez, para vocês terem uma ideia,
um espírito nos pediu que orássemos pelo mentor da casa, fortalecendo o trabalho pelo qual ele era responsável, também com o objetivo de aumentar a identificação, a sintonia com ele. Espírito provavelmente de bom para puro. Mentores, né, os coordenadores. Então a prece, como a Betânia colocou, tem esse efeito. É um ato de caridade e muito bonito até orar por alguém. E então pode, e é um recurso à disposição, assim, pode e nós devemos usá-lo sem temores e com confiança de que tem um resultado prático e imediato. Então, fazer o que está ao nosso alcance, no limite das nossas forças. Isso é o que determina o nosso aproveitamento na encarnação. E o quanto nós estamos próximos ou distantes da lei de Deus. Verdade, quando nós estamos, conforme nós nos afastamos da lei, nós sentimos sempre alguma coisa. Se a lei de Deus é uma reta aqui no meio, se nós nos afastamos para cá, nós sentimos um constrangimento, uma dor, alguma coisa que nos impulsiona a voltar para onde a lei de Deus está. Então, quando nós faltamos com ela, sentimos pode ser, dependendo do erro, né? Uma leve inquietação, um incômodo, ou até a loucura, dependendo da gravidade do caso. Então é isso que vai então nos determinar a distância ou a proximidade da lei de Deus e, em consequência, a nossa futura situação. Vou ver o que a Vanessa está escrevendo aqui. Eu peço muito a eles para interceder, além de rezar também. Sim, a intercessão é como um auxílio que a gente pede para que um auxílio que a gente pede no trabalho, nas missões, na vida que a gente tem, né? Mas isso, claro, não tudo obedece à lei. Então, um espírito, por mais que elevado seja, não é a sua elevação que determina que ele vai obedecer ou ele vai atender ou não. Mas os nossos méritos, por um lado, e a nossa necessidade, por outro. Porque, às vezes, ele pode pedir algo, uma ajuda, né, uma intercessão, e do nosso ponto de vista aquilo parece ser uma coisa boa, mas do ponto de vista dos espíritos que nos coordenam a existência, pode ser que nos atrapalhe, nos constranja em algo que vai dificultar. Então, eles seguram por sabedoria e por amor, mas que podem. Há muitos casos no livro do André Luiz que ele conta, o tempo está avançando rápido, ele conta de pedidos que são feitos daqui para lá e são atendidos de lá para cá. Simples. Então, pode acontecer. E então existem essas duas situações, só para encerrar logo porque já está dando nosso tempo. Existem essas duas situações, os espíritos culpados, revoltados, maus, felizes, bem-aventurados, que têm a consciência tranquila porque cumpriram o seu dever na encarnação. Aqueles primeiros, os culpados, os maus, sofrem nas trevas de sofrimento, ou como ficou popularmente conhecido no umbral. Mas o umbral, gente, deixa eu só falar isso aqui rapidinho. Umbral não quer dizer que no mundo espiritual existe uma zona de sofrimento como se fosse o inferno dos espíritas, e que lá é o umbral, não. É que o André Luiz, ele descreveu o local para onde ele foi, no livro, né? Depois que ele desencarnou, e ele estava descrevendo um lugar. Então, ele chamou aquilo de umbral, porque umbral vem de umbra, latim, que significa sombra. Então ele está descrevendo um lugar sombrio, escuro, soturno, tudo. E que passou, né?
Não tem problema falar, desde que se entenda o que aquilo significa, porque são zonas de sofrimento, criado pelo próprio pensamento dos espíritos que se agrupam ali, da sua consciência culpada, que revivem o objeto do seu tormento, porque o pensamento possui forma, é material, não a matéria como nós conhecemos aqui, mas possui forma. Então o espírito imagina um grave erro que ele cometeu, e aquela imagem no seu pensamento, na consciência culpada, começa a se formar, envolvendo como um todo. Então ele vive preso à própria criação mental, que por ser da consciência culpada, não traz felicidade para ele. Então isso, quando ligados vários espíritos, então as criações se tornam aquela zona de sofrimento chamadas, agrupando suicidas, como o caso do Camilo Botelho, que ele descreve, o Vale dos Suicidas, lá no livro Memórias de um Suicida. Também no caso do André Luiz, que ele fala do umbral. São zonas de sofrimento onde se reúnem espíritos que criaram aquilo ali pela sua própria atmosfera mental, de remorso, de culpa. A Rosa está colocando aqui, o Pablo entrou aqui também, o umbral, como diz o Haroldo Dutra, é mais um estado nosso do que um local. Exatamente. Também tem um exemplo que o próprio André Luiz é colocado no filme lá. Ele está bem tranquilo lá na cidade dele e de repente, pelo ciúme que ele sentiu quando viu a mulher com um novo casamento, rapidamente a sua atmosfera mental mudou e ele foi representado assim, mas como se fosse jogado de novo para aquela região. É a sua própria criação mental. Então, nesta situação podem estar, né, os espíritos que aí sofrendo pedem a oração. Uma Betânia, eu acho que colocou, foi Betânia ou Vanessa, pedem a oração porque precisam, sentem aquilo como um alívio e sofrem separados dos que amam, se vê sozinho, abandonado. Já os felizes, ao contrário, estão livres, podem conviver com os seus, podem nos visitar. Muitas vezes nós recebemos visita das pessoas que já desencarnaram, que nos amam. Às vezes um pensamento que surge aleatoriamente de alguém que a gente ama, que conviveu, pai, mamãe, uma avó, um avô, e aquele pensamento vem como tem uma origem inexplicável, sem razão aparente, pode ser a presença daquele espírito que veio te visitar e que a sua presença inspira o pensamento pela ligação que existe entre os dois. Estão livres, então podem ajudar, podem trabalhar no bem, de acordo com aquilo que já adquiriram para auxiliar. São livres e felizes. Não a felicidade suprema, mas aquela felicidade que é filha da consciência tranquila de quem cumpriu o seu dever. Estes são os diferentes estados dos espíritos na erraticidade. Constituem, dessa maneira, essas diferentes moradas da casa do Pai, não necessariamente circunscritas ou localizadas. Ok? O nosso tempo já está quase acabando, faltam alguns minutos aqui. Alguém tem alguma pergunta, quer colocar mais um comentário? Da minha parte aqui eu já terminei, que eu queria dividir com vocês. Eu só aguardar se tiver algum comentário, a gente tem mais alguns minutinhos para a gente fazer a nossa prece de encerramento.